Artigo 31. Os prazos e o procedimento de autorização de residência de que trata o artigo 30 serão dispostos em regulamento, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Será facilitada a autorização de residência, nas hipóteses das alíneas A e E do inciso 1 do artigo 30 desta lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo não superior a 60 dias, a contar de sua solicitação. Parágrafo 2º. Nova autorização de residência poderá ser concedida, nos termos do artigo 30, mediante requerimento. Parágrafo 3º. O requerimento de nova autorização de residência após vencimento do prazo de autorização anterior implicará a aplicação da sanção prevista no inciso 2 do artigo 109. Parágrafo 4º. O solicitante de refúgio de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus à autorização provisória de residência até a obtenção de resposta ao seu pedido. Parágrafo 5º. Poderá ser concedida autorização de residência independentemente da situação migratória. Artigo 32. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência. Artigo 33. Regulamento disporá sobre a perda e o cancelamento da autorização de residência em razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, de ingresso ou de permanência no país, observado o procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa. Artigo 34. Poderá ser negada autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Artigo 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para a realização de investimento. Artigo 36. O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência, mediante requerimento e registro, desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento. Seção 5 da reunião familiar. Artigo 37. O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante. Inciso 1. Cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma. Inciso 2. Filho de imigrante beneficiário de autorização de residência ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Inciso 3. Ascendente, descendente até o segundo grau ou irmão de brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Inciso 4. Que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Capítulo 4. Da entrada e da saída do território nacional. Seção 1. Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira. Artigo 38. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela Polícia Federal, nos pontos de entrada e de saída do território nacional. Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida da pessoa à terra ou de subida a bordo do navio. Artigo 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei. Artigo 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no país de pessoa que se encontre em uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de documento de viagem válido. Inciso 1. Não possua visto. Inciso 2. Seja titular de visto emitido com erro ou omissão. Inciso 3. Tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente no país na forma especificada em regulamento e detenha as condições objetivas para a concessão de nova autorização de residência.
Inciso 5. Seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem que portar, hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar, ou, em caso de necessidade, à instituição indicada pela autoridade competente. Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observado os princípios e as diretrizes desta lei. Artigo 41. A entrada condicional em território nacional de pessoa que não preencha os requisitos de admissão poderá ser autorizada mediante assinatura pelo transportador ou por seu agente, de termo de compromisso de custear as despesas, com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Artigo 42. O tripulante ou o passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional, poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. Artigo 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Seção 2 do impedimento de ingresso. Artigo 45. Poderá ser impedida de ingressar no país, após entrevista individual e mediante ato fundamentado, a pessoa, inciso 1, anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem, inciso 2, condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo, ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, promulgado pelo Decreto 4.388. Inciso 3. Condenada ou respondendo a processo em outro país, por crime doloso, passível de extradição segundo lei brasileira. Inciso 4. Que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional. Inciso 5. Que apresente documento de viagem que, alínea A, não seja válido para o Brasil. Alínea B, esteja com prazo de validade vencido. Alínea C, esteja com rasura ou indício de falsificação. Inciso 6. Que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido. Inciso 7. Cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a isenção de visto. Inciso 8. Que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto. Inciso 9. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Capítulo 5 das medidas de retirada compulsória. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 46. A aplicação deste capítulo observará o disposto na Lei 9.474 e nas disposições legais, tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos apátridas e de outras situações humanitárias. Artigo 47. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados dos quais o Brasil seja parte. Artigo 48. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o Juízo Federal
respeitados nos procedimentos judiciais os direitos à ampla defesa e ao devido processo legal.